Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Tema 17 do sábado para o domingo. Temos visto que o sábado é o dia bíblico de repouso, instituído por Deus, observado pelos crentes nos dias do Antigo Testamento, bem como pelo próprio Jesus e seus seguidores nos tempos do Novo Testamento, e que na nova terra também celebraremos o dia de sábado. Vemos alguns textos bíblicos falando do domingo e nenhum deles apresenta nenhum tipo de santidade. Apenas menciona que o domingo é o primeiro dia da semana, dos 8 versos bíblicos que falam do domingo. E também um argumento que a Igreja Católica usa para dizer que é para guardar o domingo é que seria um símbolo da ressurreição de Cristo. Mas o símbolo da ressurreição de Cristo é exatamente o batismo nas águas, como Paulo ensina no capítulo 6 de Romanos, também lá em Colossenses. Antes da vinda de Jesus, Paulo também deixou os seus irmãos de Tessalônica uma advertência para que ninguém os enganasse, que antes da vinda de Jesus, segunda carta aos Tessalonicenses, eu quero ler, capítulo 2, versos 3 e 4, ele diz o seguinte: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ou seja, antes da vinda de Jesus, a igreja passaria por um período de abandono da verdade, de apostasia, e seria revelado ali o iníquo, ou seja, aquele que tem aversão à lei de Deus. E diz no verso 4 que o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E vemos, por exemplo, a maior religião cristã do mundo, é exatamente a Igreja Católica Apostólica Romana, e tem o Papa. Para quem não sabe, Papa significa pai, e o próprio Senhor Jesus disse que a ninguém vos chamasse de pai, porque pai é só o vosso Pai Celeste, e ele se assenta num trono como se fosse exatamente o próprio Deus. Faz parte do dogma católico dizer que o Papa é infalível e que está acima da Bíblia. Em Daniel 8 mostra também que esse poder iria jogar a verdade por terra e iria prosperar. Como dizem por aí, uma mentira contada 1000 vezes torna-se uma verdade. Então, há mais de 1600 anos, porque desde o concílio de Laodiceia, do ano 364, que o domingo foi instituído ali como dia oficial na cristandade, para torná-lo santo. E então, durante 1700 anos, estamos em 2023, ou quase isso, Pegando uma conta de 2023 menos 364, vai dar mais ou menos 1700 anos, Então, de mentira. Interessante a gente perceber também que nos tempos de Moisés, os povos pagãos eles já tinham essa adoração, aos astros. Você pegar ali Deuteronômio capítulo 4, você vai ver que os povos pagãos eles celebravam inclusive o dia guardado, que era o dia lá em Babilônia, que era o centro da religião pagã mundial na época de Daniel. Eles celebravam culto ao Deus Sol, mitraísmo, era a religião também de Roma. E o domingo era o dia em homenagem ao Deus Sol. Mas o povo de Deus, ele sempre guardou exatamente o sábado do quarto mandamento. A gente vê lá em Atos, por exemplo, no capítulo 15 de Atos, quando os discípulos se reúnem para decidir algumas questões, por exemplo, como a circuncisão, que não seria mais imposta aos gentios, tem uma frase que é dita o seguinte, Atos 15, verso 21. Eu vou ler a partir do verso 19. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. E aí vem o verso 21. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos,
os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Ou seja, tudo que os gentios teriam que aprender, certo? Além de relações sexuais ilícitas, se abster, questão da circuncisão, tudo que eles teriam que aprender, eles aprenderiam na sinagoga nos dias de sábado. Mais uma prova irrefutável que o sábado continuava a ser observado. Lucas 4, a gente vê lá Jesus e outros versos bíblicos, Marcos capítulo 2 e vários textos do Novo Testamento, Jesus se fazendo presente na sinagoga em dia de sábado. A Bíblia faz questão de dizer, né, como era o seu costume. O apóstolo Paulo, do mesmo jeito, continuou também guardando os 10 mandamentos, né? Ele mesmo disse, né, não anulamos a lei pela fé, muito pelo contrário, né? Antes confirmamos, né? Mas o que ocorre hoje é o que está escrito lá em Marcos, capítulo 7. Veja o que Jesus diz lá em Marcos, capítulo 7. Quando os fariseus tentando acusar os apóstolos de não seguirem a tradição dos anciãos, Jesus lhes respondeu o seguinte, Marcos 7, a partir do verso 6 ao verso 9. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por quê estaria longe de Deus? Verso 7. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardai a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa tradição. Qual é a tradição do mundo cristão hoje? Guardar o domingo ao invés do sábado. Guardar mandamentos de homens ao invés dos mandamentos de Deus. Como diz o verso 13, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição. Misericórdia. Deus me livre de seguir tradição de homens afastados da verdade. Lá em Daniel 7, quando a gente estuda, inclusive, mais uma vez eu vou deixar o link desses estudos do capítulo 7 de Daniel na descrição, é dito, né? Proferirá palavras contra o Altíssimo, Daniel 7, verso 25, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então esse poder, né, ele iria tentar mudar a lei de Deus. E como a gente viu no tema passado, né, comparando os 10 mandamentos da Bíblia com os 10 mandamentos do Catecismo, a gente vê que realmente foi excluído o segundo mandamento, que proíbe a adoração de imagens de escultura. Foi o 10º mandamento dividido em 2 para continuar o número de 10. E o 4º mandamento, que manda observar o sábado como dia santo de repouso, eles trocaram por guardar domingos e festas. Então, a Igreja Romana adotou oficialmente essa observância, repetindo no ano 364 no Concílio de Laodiceia. E Constantino, também, que era adorador do Deus Sol, teria se convertido superficialmente, trazendo para a Igreja cristã essa e outras práticas, né? Lá por volta do século IV, no ano 300. Um documento católico, um catecismo católico, diz o seguinte: o mandamento da Igreja determina e especifica a lei do Senhor. Aos domingos e nos outros dias de festa de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Onde é que existe missa na Bíblia? E onde é que existe guardar o domingo na Bíblia? Canto nenhum. Sábado foi estabelecido por Deus na criação, antes do pecado, antes de haver judeu, antes de haver adventista, antes de haver católico, antes de haver assembleiano, pentecostal. O sábado, como disse o Senhor Jesus, foi estabelecido por causa do homem, ou seja, um presente de Deus para o homem, né? Lá em Atos 5, verso 29, Pedro é enfático: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E Tito 1,14 diz: não
se preocupe com mandamentos de homens desviados da verdade. Jesus é o centro de nossa adoração e serviço. O Criador separou o sábado como dia especial de relacionamento com Ele. Ser fiel na observância do sábado é demonstrar amor a Jesus. Como ele diz, se me amais, guardarei os meus mandamentos. A palavra domingo, repetindo, não aparece na Bíblia, mas apenas a expressão primeiro dia da semana. E nenhuma referência de santidade é colocada nesse dia. Constantino introduziu na igreja o domingo, já na época do Império Romano, e permanece isso até hoje. Os pagãos adoravam o sol no primeiro dia da semana, e o decreto de Constantino, determinando o domingo como dia festivo no Império Romano, foi no ano, aliás, dia 7 de março do ano 321. Inclusive essa data foi comemorada um dia desses, acho que no ano de 2021, por alguns grupos na Alemanha. Portanto, não existe base bíblica para a observância do domingo. Certo? Devemos rejeitar o domingo como um dia santo, porque não é, isso é uma imposição humana. E o sábado, sim, devemos confirmar, assim como Jesus e os apóstolos, como verdadeiro dia de adoração a Deus em nossas vidas. Apocalipse 22, fazendo um eco lá de Deuteronômio 4, se não me engano, verso 12, quando ele diz que ninguém pode alterar, nem acrescentar, nem diminuir nada da lei. Apocalipse diz o seguinte: uma séria advertência para aqueles que insistem em desobedecer a Deus. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos no livro deste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, se você persiste no erro, em guardar um dia espúrio, um dia que não foi abençoado por Deus, e assim ensinar aos outros, você vai perder sim a sua salvação, porque é a Bíblia quem fala. Apocalipse 1:10, por exemplo, quando João diz: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Ou seja, João está dizendo que ele começou a ter as revelações do Apocalipse no dia do Senhor. E muitos pegam isso aqui e dizem: não, mas os pais da igreja entendiam que isso era o sábado. Isso é um absurdo teológico, é uma blasfêmia contra Deus, porque João nunca e jamais chamou o sábado, o domingo, de dia do Senhor. Nunca. E na questão também até da própria exegese bíblica, quando você, para entender um texto, você tem que entender o contexto, o que é que o autor quis dizer, E na época de João ali, ninguém jamais entenderia isso, como João dizendo que ele foi arrebatado em espírito no dia de domingo, certo? Então, é mais uma blasfêmia. A Bíblia explica a Bíblia diz que o dia do Senhor é o sábado, e jamais João teria chamado o domingo de dia do Senhor. Então é mais uma mentira do diabo por meio dos falsos líderes religiosos. Próximo tema, um tema muito importante também, para cuidarmos do nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, que as igrejas cristãs infelizmente não ensinam e dizem por aí que você pode comer de tudo, E a gente vê as consequências desse comer de tudo: os hospitais cheios, o povo doente, enfermo, com diabetes inclusive, uma das piores doenças já colocadas por Satanás no mundo. Então vamos aprender um pouco sobre princípios de saúde no tema 18. Que Deus seja louvado, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.